Pois bem, vamos à resolução da prova do PAS 2 2019. Então, toda semana nós vamos resolver várias provas, alguns itens, é bom que dá tempo de você resolver, estudar e tudo mais. Então, vamos acompanhando aqui, começando por essa questãozinha da terebintina. Pois bem, pausa o vídeo, leia com calma, veja aí com calma o item. Vamos à questão agora. Então vamos. Bom, ele coloca aqui os itens. Nós vamos resolver isso juntos. Começando pelo item número 105, mas antes pausa o vídeo, tenta resolver essa questão. E aí, fez? Vamos lá? Então vamos gabaritar esse negócio. Pois bem, no item 105 ele diz: considere que no recipiente mostrado na figura, um raio de luz proveniente da terebintina incida na superfície livre. Bom, então ele está dizendo que aqui está o recipiente, vai vir um raio vindo de dentro da terebintina, vai bater aqui na superfície livre. E aí ele está falando que vai ter reflexão total. Ele vai refletir, então não vai refratar nada. Pois bem, e aí ele diz o seguinte: ele fala que nesse caso haverá reflexão interna total se o raio incidir com um ângulo superior a um arco seno de 2/3. Bom, antes de resolver o item, vamos dar uma revisadinha. Vamos colocar aqui o item número 105. Quando ele fala de reflexão total, o que ele quer que você relembre, ele quer que você lembre de um fenômeno que está relacionado à refração. Então, vamos lembrar que fenômeno é esse, como é que isso funciona. Imagine que eu tenha aqui, por exemplo, a superfície da água, por exemplo. E aí vamos supor que aqui eu tenho um objeto dentro da água. Esse objeto, por algum motivo, libera luz. Pode ser que ele seja a fonte da luz, ele seja uma lâmpada, por exemplo, ou pode ser que ele tenha refletido a luz, vinda de uma fonte externa, do sol, alguma coisa. Bom, mas o que importa é o que vai acontecer com a luz que sai desse objeto. E esse raio de luz vai chegar aqui na superfície que separa esses dois meios. No nosso exemplo, nós estamos falando de ar do lado de cá e água do lado de cá. Vamos relembrar como é que funciona essa reflexão total. Pois bem, como a água é mais densa que o ar, o que vai acontecer é que nós teremos a refração, ou seja, uma parte da luz vai sair, vai atravessar essa separação de superfícies. Como ela está indo para o meio menos denso, ela tende a se afastar da normal. Lembrando que a normal é uma reta mais ou menos aqui na separação dos meios, bem aonde o raio cruza. Essa linha normal é perpendicular à superfície, o próprio nome dela já diz, né? Normal é sinônimo de perpendicular. E aí o que acontece? Nós temos aqui o ângulo de incidência e nós vamos ter aqui o ângulo de refração. Sempre que a luz vai do meio mais denso para o menos denso, o ângulo de refração tende a ser maior que o ângulo de incidência. Como consequência, a gente diz que a luz se afastou da normal. Bom, mas esse não é o único fenômeno que acontece aqui. Além da refração, da luz ter atravessado para outro meio, uma parte dela vai refletir. Nós teremos os dois fenômenos acontecendo. E aí nós teremos aqui um ângulo de reflexão. Bom, esse ângulo de reflexão vai ser o mesmo valor do ângulo de incidência. Afinal de contas, em toda reflexão, os ângulos de incidência e reflexão são iguais. Mas o que importa é que os dois fenômenos estão acontecendo: refração e reflexão. Bom, mas se eu aumentar o ângulo de incidência dessa luz, se eu pegar outros raios que saem desse objeto, por exemplo, um raio que chega aqui, ele chega com um ângulo de incidência bem maior. A gente pode desenhar a normal aqui, a gente pode ver que o ângulo de incidência aqui é muito maior do que o anterior. Bom, chega uma hora que esse ângulo de incidência vai crescendo tanto que a luz refratada ela vai sair paralela à superfície. Quanto mais o ângulo de incidência cresce, mais o raio refratado se afasta da normal. Chega uma hora que ele fica paralelo à superfície. Aqui nós teremos um ângulo de refração, inclusive de 90 graus. Nós dizemos que quando isso acontece, o ângulo de incidência recebe o nome de ângulo limite. Mas limite por quê? Qualquer raio de luz que incida agora com um ângulo de incidência maior que o limite, aí nesse caso o raio refratado ele não sai mais paralelo à superfície,
ele simplesmente não refrata mais. Antes nós tínhamos uma parte refratada, uma parte refletida. Aqui, na reflexão total, toda a luz é refletida. Nada é refratado. Nós teremos aqui um ângulo de reflexão, que vai ser igual ao ângulo de incidência. Isso aqui é uma reflexão total. Não acontece refração. Também chamada de reflexão total interna, porque ela acontece dentro do meio, né? No caso, nós estamos dentro da água. Ela só tem chances de acontecer quando a luz vem do meio que tem o maior índice de refração, ou seja, é o meio mais denso, em direção ao meio de menor índice de refração, ou seja, o meio menos denso. Quando isso acontece, nós dizemos que esse ângulo limite aqui é um ângulo especial. Dizemos que podemos até calcular esse ângulo limite. Se nós pegarmos a lei de Snell-Descartes, N1 seno do ângulo de incidência, N2 seno do ângulo de refração, o N1 é o índice de refração do meio de onde a luz veio. No nosso exemplo, a luz veio da água, então vai ser o índice de refração da água. Aqui nós vamos ter o seno do ângulo limite, que é o ângulo de incidência, nesse caso do meio. Do outro lado, nós vamos ter o índice de refração do ar, 2 é para onde a luz vai, e nós vamos ter o seno de R, que é o ângulo de refração. Mas como você pode ver aqui, o ângulo de refração é 90 graus. E o seno de 90 graus é igual a 1. Então, nós podemos escrever então que o seno do ângulo limite pode ser encontrado pela divisão do índice de refração do ar pelo índice de refração da água no nosso exemplo. Bom, mas não é coincidência, nós podemos generalizar essa fórmula. Nós podemos fazer o seguinte, podemos escrever que o seno do ângulo limite é o menor índice de refração, que é o do ar nesse caso, dividido pelo maior índice de refração. Então, essa seria a fórmula que nós usamos para descobrir que ângulo é esse limite, a partir do qual não haverá mais refração, acontecerá apenas reflexão. Pois bem, então, item 105, agora que nós já revisamos o que era necessário para resolver o item, vamos resolvê-lo. Ele quer que você calcule qual é o valor do ângulo limite. Porque ele fala que, para que tenha reflexão total, os raios precisam incidir com um ângulo superior a esse daí. Pegando a equação do ângulo limite, seno do ângulo limite é o menor índice de refração dividido pelo maior índice de refração. No nosso exemplo, nós temos aqui o reservatório de vidro, aonde nós temos ar de um lado, e ele deu no enunciado o índice de refração do ar. Está aqui, é igual a 1. Então aqui o índice é igual a 1. Lá dentro é a terebintina, que ele diz aqui na tabela que ele deu, que o índice de refração vale 1,5. Então, o índice de refração é igual a 1,5. Pois bem, vamos substituir. Vai ficar seno do ângulo limite, que é igual a 1 dividido para 1,5. Transformando em fração, já que o item trabalha com 2/3, fração, vamos transformar em fração também. Vai ficar seno do ângulo limite, que é igual a 1 dividido por 3 sobre 2. Nós podemos conservar a primeira fração, que é 1 dividido por 1, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. E aí o seno do ângulo limite vai ser igual a 2 sobre 3. Mas que negócio é esse de arco-seno, né? Poxa, arco-seno é a função inversa do seno, né? Se nós aplicarmos a função inversa, como assim função inversa? Quando você encontra uma questão, por exemplo, x² é igual a 4, o que você costuma fazer? Nós dizemos que a raiz quadrada é a operação inversa de elevar ao quadrado no expoente 2. Nós vamos fazer algo parecido agora, porque sempre que você tem um seno, cosseno ou tangente, vamos colocar aqui de forma geral, seno de θ, um ângulo qualquer, ele pode ser escrito como um arco cujo ângulo possui um seno igual ao que eu achei. Todo ângulo está associado a um arco. Por exemplo, se eu venho aqui e coloco uma certa angulação, vamos chamar de θ, você pode perceber que aqui tem um arco de azul,
Para descobrir o ângulo, nós dizemos que nós vamos pegar o arco que possui ângulo com esse seno que você achou. Essa é a ideia. Como é que nós escrevemos isso? O seno de θ, então, vai ser arco, ARC de arco, seno do valor que você encontrou. Nesse caso, o valor seria a interrogação, que nós colocamos ali. Isso aqui vai ser igual ao ângulo. Então, sempre que você tem um seno de um ângulo, ele corresponde a um arco cujo seno é θ. E aí, nessa questão, como nós encontramos seno de L igual a 2/3, nós podemos escrever isso como sendo arco, seno, o valor que nós encontramos foi 2/3, isso aqui vai ser igual ao ângulo L. Ou seja, o ângulo L tem tal valor que corresponde a um arco cujo seno 2/3. Essa é a leitura que nós fazemos. O que faz o nosso item 105 um item correto.